Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace e neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito importante, muito delicado, mas que precisa ser abordado, que é o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia de Zumbi dos Palmares. Antes, quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e manda ver nesse like, porque dessa forma vamos mostrar para o YouTube a relevância do nosso canal para a discussão de negritudes e culturas negras e afro-brasileiras. Então, conto com você. Zumbi é um dos grandes líderes negros da história do Brasil. Como é sabido, ele foi o chefe e o líder de um dos principais quilombos do Brasil, o Quilombo de Palmares, em Alagoas, que era um local de refúgio, não somente para negros, mas para índios e para qualquer pessoa que estivesse fugindo da escravidão. A gente muitas das vezes tenta poetizar a escravidão. A escravidão é algo muito sério. Imagine no seu corpo você receber pancadas, agressões, violências físicas, sexuais e simbólicas porque você tem a cor da pele preta e esta cor é amaldiçoada. A escravidão não é um romantismo. A escravidão não é algo romântico. A escravidão não é algo poético. Pelo contrário, a escravidão é um modo de dominação política que tem efeitos muito práticos. Não são efeitos teóricos, não. São efeitos práticos que aniquilam completamente o sujeito. É sabido que a escravidão separou muitas famílias. É sabido que várias mulheres foram abusadas sexualmente. É sabido que várias crianças também foram violentadas, que foram abusados. Várias crianças passaram inúmeros abusos e maus-tratos. Tudo isso para a manutenção de um poder. Escravidão é tornar o ser humano um objeto. Tudo aquilo que torna o homem único, que torna cada pessoa um indivíduo insubstituível, é quebrado pela força da escravidão. Portanto, não há romantismo na escravidão, não há poesia na escravidão, não há beleza na escravidão. A escravidão é um sistema político muito violento que não dá alternativas ao sujeito a não ser a vara, o chicote, o estupro, a violência sexual, a violência física e todas as outras aviltantes. Nesse sentido, Zumbi dos Palmares se destaca como o principal líder de um dos maiores quilombos do Brasil, que era o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. É importante a gente pensar que a luta contra a escravidão não começou com o Zumbi dos Palmares. A luta contra a escravidão começa quando os nossos pais, nossos irmãos, nossos ancestrais vêm da África e se recusam a viver escravizados e acabam com a própria vida se jogando no meio do mar. Porque muitas das vezes a morte é melhor do que viver escravizado. Ali começa a luta contra a escravidão. A escravidão é algo nefasto, é algo que mancha e muito a história do Brasil. Nesse sentido, Zumbi dos Palmares é um dos líderes que se destacam pelo seu quilombo ser um dos maiores. Não sem razão, hoje a gente percebe no negacionismo que assola toda a cultura brasileira atual, tenta-se dizer que Zumbi tinha escravos, o que a história prova que não tinha escravos. O que se assemelha mais à vida de um quilombo é a vida no Ilê-Axé, a vida num barracão, onde muitas das vezes você diz assim: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para ser escravo de pai de santo?
Fica quieto, Iaô. Você não pode olhar nos olhos. Iaô, você tem que comer sentado no chão. Iaô, não olha nos olhos de ninguém. Você tá descompreendido, Iaô? Iaô, eu vou chamar teu santo, hein? Iaô, eu vou chamar teu santo, vou chamar tua santa e vou fazer eles te darem uma surra, Iaô. Hoje em dia temos isso. Muitas das vezes, as pessoas que buscam um ilê axé estão buscando a sua melhoria de vida. Mas hoje, nesses anos de 2020, a gente consegue ter com muita clareza uma certa liberdade de expressão religiosa, ainda que terreiros sejam quebrados. Se a gente voltar para a época de Zumbi, vamos ver que manter uma organização dentro de um quilombo era fundamental para que todos soubessem que tipo de movimento tinha que fazer, e para isso era preciso sim uma mão mais enérgica, o que é longe de pensar numa escravidão. Então, quando hoje se tenta dizer que Zumbi tinha os seus escravos, é uma forma do negacionismo, é uma forma de negar a importância da luta de Zumbi contra a escravidão. Não podemos pensar de maneira simplista, como por exemplo assim, não, mas o negro ele estava ali escravizado na Casa Grande, ele sabia que se ele corresse o Capitão do Mato ia pegar ele. Então era um risco que ele correu. É claro, ele correu esse risco. Porém, quando ele estava na Casa Grande, ele estava ali contra a vontade e foi trazido à força. Ele é um ser humano escravizado. O risco da violência estava na Casa Grande e estava também no caminho dos quilombos se a pessoa fosse achada. Então, não há poesia na escravidão. Quero deixar isso muito claro. Zumbi conseguiu manter o quilombo unido durante muito tempo. Até que ele foi traído, como todo grande líder é, e a sua morte foi a morte exemplar. Ele foi decapitado. O líder é a cabeça. Se é a cabeça que pensa, tem que arrancar a cabeça e mostrar para todo mundo. Não só decapitado, ele foi capado também. Tira dele não só a sua autonomia como sujeito pensante, que é a sua cabeça, como tira dele a marca de masculinidade, que é o pênis. É uma aniquilação total de um ser humano. Com a morte de Zumbi, o quilombo se desfez, foi queimado, como vários terreiros são queimados hoje. E os escravos foram torturados, mortos, porque os donos dele se sentiam no direito de entender o seguinte: eu comprei por ele, ele é meu objeto. Ser humano comprando outro ser humano? O absurdo está aí, e não na fuga para o que. Nesse sentido, o Brasil, em 1971, através de um movimento negro unificado em Salvador, decidiu-se que a data 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, seria considerado para esses ativistas o dia da consciência negra e também de Zumbi dos Palmares. Anos depois, em 2003, a Lei 10.639 instituiu o Dia da Consciência Negra e também da história, da celebração da história da África, em que os colégios deveriam ensinar a história da África, e essa lei é do governo Lula, primeiro governo Lula. Anos depois, em 2011, já no governo Dilma, a Lei 12.519 instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é o dia em que se celebra a negritude e se reflete sobre os abusos e as injustiças cometidas contra os negros no Brasil. Há um autor chamado Frantz Fanon que diz: um país é racista ou não é. Ele é radical nesse ponto. E toda vez que a gente tem uma nação que tenta esconder os seus problemas de falta de democracia racial, dizendo que não há racismo no Brasil,
temos então um Brasil extremamente racista. O fato de o Brasil ser um país miscigenado, como de fato é, não indica que exista democracia racial no Brasil, uma vez que vários estudos mostram que os homens negros são os que mais morrem, as mulheres negras as que mais morrem e têm os salários menores. Nesse sentido, então, é importante a gente perceber que a luta pela democracia racial, a luta pelo fim das estruturas racistas de sociedade, não são, como dizem os detratores, mimimi, não. E também não são dívidas históricas, são dívidas atuais. Atualmente, os negros são os mais assassinados. Atualmente, as mulheres negras são as mais violentadas, o que não quer dizer que a mulher branca tenha que ser violentada ou que o homem branco precise morrer. Não é disso que se trata. O Dia de Zumbi dos Palmares e também as medidas afirmativas que serão comentadas no próximo vídeo indicam não apenas uma reparação histórica quanto ao povo negro, quanto a dívidas que o Estado tenha contra os negros. Não. São dívidas atuais, porque hoje o Brasil ainda é um país extremamente racista em todas as suas estruturas. E o negacionismo é uma forma de tentar manter justamente as coisas como estão. Não se quer o espaço do branco, se quer espaço igual para todos. Mas enquanto não houver espaço, algo precisa ser feito sim, e o Dia da Consciência Negra é um dia para esta reflexão profunda e que precisa de fato ser feita. Que todos os meus irmãos, brancos, negros, amarelos, azuis ou de todas as cores, tenham direitos iguais. Tenham direito à educação de qualidade, saúde de qualidade e sejam todos tratados com muita hombridade, com muita dignidade, coisa que até aqui, infelizmente, o negro não tem ou só conquista a duras penas. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e no axé da Padilha.